sequência, quando a gente abre o livro, que a gente lê o primeiro capítulo, você vai perceber, eu fiz bastante exercício, muito no e-book tem, mas você vai perceber que o Félix chega tarde, no entardecer em casa, e todos os dias ele coloca a mesma música, que é essa música que se chama Acalanto para um Rio. Veja bem, essa música é de uma cantora brasileira dos anos 70. O que é acalanto? Acalanto é ninar, é tipo uma cantiga de ninar, tá? Então, o que vai ser feito nessa música? Por que essa escolha foi tão minuciosa? Porque, assim como a epígrafe, também resume a temática do livro. Então, na música aqui, nessa letra, veja que ele escolheu uma letra de uma canção portuguesa, da língua portuguesa. Essa questão da língua é muito importante nessa obra. Por quê? Porque a gente teve uma colônia que obrigou o povo a falar português. Consequentemente, a língua se torna um elemento cultural. Só que eles também têm a língua angolana, né? Que é lá uma das línguas africanas. Então, o que o Agualusa faz? Embora ele use a língua portuguesa, porque é a língua mãe agora, assim como é a nossa, não é mais o tupi, guarani, a nossa, né? É a língua portuguesa, mas ele mantém palavras próprias de lá. E é uma das palavras que eu mais falo para os alunos, que é o pópilas. Quem já lembra que vai ter até exercício. Pópilas é uma interjeição que quer dizer um monte de coisa, depende do contexto, tipo surpresa. Você me dá um susto, eu falo, pópilas, cara, que susto, né? Acho muito legal. Pópilas, o muaidie, que é um homem, o kuduro, que é uma dança. Então vai ter vários termos próprios da língua. Ele faz questão de deixar e não colocar em itálico, que é o comum de ser feito. Eu coloco um termo típico da oralidade de uma determinada região, coloca-se em itálico. Ele não, ele mantém sem itálico para mostrar que aquilo faz parte da língua daquele povo, é deles, é a identidade deles. Então, se a gente fala de identidade de verdade, né, a gente fala também de passado, de memória. E olha a música. Vamos só ler a música primeiro. Nada passa. Prof, Oi? você pode falar a tradução de pópulas? Esses dias eu fui tentar lembrar que você tinha dito e eu não encontrei em lugar nenhum na internet. Não vai ter uma tradução, porque é uma palavra específica, uma interjeição, mas equivale ao eita, o nosso, sabe? É como se fosse equivalente, eita, sabe? Eita, tá? É Entendi. foda. Equivale a mais ou menos isso. Você pode falar em diferentes contextos, né? Feliz, triste, assustado, mas ela marca um pouco assim uma surpresa. Vamos dizer bem a verdade no português, bem chulo. Sabe o nosso cara? Cara, o que a gente fala de tá? Não é essa tradução, é a equivalência para nós no nosso idioma. Beleza? Beleza, obrigada, prof. Sempre me pergunte, dê vida para minha aula, tá? Por favor. Então vamos lá. Eu vou ler a música e eu vou começar a fazer análise linguística da música. Então vamos. 3 estrofes, a música é maior. Acalanto, canção de ninar. Então, o ritmo da música, vocês vão imaginar a cena. À tarde, pôr do sol, que era a cena que a Osga via lá de cima, imagina. Eu tô até vendo a Amanda e o Cef, a Osga sendo você, lá olhando, com carinha de Amanda, olhando. E aí aquela música que parece uma cantiga de ninar. Melancólica, né? Para um rio. Então, é como se fosse fazer o rio dormir, tá? Aí vem o campo semântico que eu tinha mencionado na aula já para vocês. Cara, como tem um campo semântico ligado a rio, mar, oceano, água, abismo, barco, navio, muitas metáforas que envolvem essas palavras, muitas, porque é como se a memória fosse esse rio, entende? Por que a memória é como se fosse um rio? Porque o rio flui. Então, veja, o rio flui.
ele vem de algum lugar, ele vai para algum lugar. Então, se você lê o livro, pensa, hoje eu fiz isso, eu não li o livro de novo, mas eu fui olhando. Quantas vezes fala de barco, de navio, de remo, de água, esse campo semântico que está aqui na música. Então, veja, não é efemeridade, né? Você vê muito na poesia a questão da efemeridade, tudo é efêmero, tudo é passageiro, tudo passa. Aqui faz o contrário, nada passa, nada expira. O passado é um rio que dorme, e a memória, uma mentira multiforme. Dormem do rio as águas, em meu regaço dormem os dias, dormem. Dormem as mágoas, as agonias, dormem. Nada passa, nada expira, o passado é um rio adormecido. Parece morto, mal respira, acorda-o e saltará num alarido. Então vamos entender essa metáfora. Vocês perceberam então que a metáfora é comparar o rio ao passado. O passado é um rio, certo? Só que é um rio que dorme, ou seja, o passado é algo que está lá atrás, calmo. É isso que ele diz. Mas veja, está lá, nada passa, nada expira, some. Então, não sumiu. Seu passado não some. Seu passado está lá, registrado, certo? Aí vem a metáfora. A gente tem aqui, o passado é um rio que dorme. Veja, que linda essa metáfora, gente. Aí vem uma outra metáfora, a memória, uma mentira multiforme. Veja que interessante, ó. O passado é um rio que dorme, significa que ele existe, que ele está lá, que ele flui, mas ele está calmo. A memória é uma mentira multiforme. Por que multiforme? Porque você lembra daquilo que você quer e você reconta da forma que você quiser. Então é como se a história fosse uma mentira. A memória é a história. Se a memória é uma mentira, a história é uma mentira. Multiforme por quê? Porque você conta, você vai dar a sua forma. Eu conto, eu vou dar a minha forma. Ela conta, vai dar a forma dela. Certo? Não é isso que acontece no livro? Veja bem. Vem alguém, pede para o Félix escrever uma história mais nobre. O Félix pega a história, baseados em jornais, em noticiários, baseados na literatura, baseado em fatos. Ele cria uma história fictícia, mas os fatos que ele coloca são reais. Então, sim, ele mente que o avô foi, por exemplo, Machado de Assis. Não tem esse fato lá, tá? Isso aí eu estou inventando. Ele mente, mas Machado de Assis realmente existiu. Como é o fato, como é o caso dele falar do Frederic Engels. Ah, esqueci o nome do cara lá, o que ele fala que é avô dele. E tem até uma foto do cara na parede. Ele existiu. E ele é de dar orgulho. Então, para fazer um passado nobre, tá? Vamos brincar agora de gramática aqui nessa primeira estrofe. Quando a gente tem nada passa, nada expira, que figura de linguagem nós temos aqui? Vamos lá. Que figura de linguagem temos aí nessa parte em destaque? Quem consegue identificar para mim? Não conseguem? Então, própria para dar melodia. Geralmente ela vai estar em poemas e músicas para dar melodia. Nós temos aqui nada, nada. Nós temos a repetição de uma palavra no início de um verso. Como se chama essa figura de linguagem, gente? Anáfora. Ia falar polissíndeto. Desculpa, eu não ouvi. Ia falar polissíndeto. Não. Para você considerar um polissíndeto, ó, para quem não sabe o que é polissíndeto, é a presença da mesma conjunção, que é o e. Polissíndetos são várias conjunções, tá? Então, se fosse assim, e nada passa, e nada expira, e nada fica, e nada sai, esse monte de e configura um polissíndeto. Nós temos assíndeto, repara, não tem conjunção. Mas eu tenho a repetição do nada. Nada não é uma conjunção. Você é um pronome indefinido. Assim como a palavra algo.
A palavra nada também é indefinida. Nada passa. Veja que ao mesmo tempo que é uma palavra que resume tudo, ela não diz nada. Todo pronome indefinido é isso. Algo passa, algo expira. Tá, o que é algo? Algo pode ser tudo. Ao mesmo tempo não é nada. Então, nada passa, nada expira. Repetição do pronome aqui, ó, repetição no início do verso, anáfora. Aqui eu já falei para vocês que nós temos uma metáfora. Beleza? Oi. Pode ser hipérbole, tipo assim, nada passa, nada expira, tipo um exagero? Não vejo como uma hipérbole, né? Não passa mesmo. Quando você for pegar todo o contexto do poema, da música, somado ao contexto do livro, você não vai ver que é um exagero. O passado não passa mesmo. Passa a atitude, mas ele fica. Então, quando fala nada passa, nada expira, significa que o que aconteceu está marcado. Não é uma hipérbole, isso é fato. Certo? Entendi. Olha lá. O passado é um rio que dorme, uma metáfora. Quando eu olho para o passado é um rio, vamos fazer análise sintática desse período aqui. O passado é um rio. Perceba, o passado é o sujeito, o é um verbo de ligação e um rio é o predicativo do sujeito, né? Metafórico. Então, o que um rio é? Vamos pensar. Um rio é grande, senão ele não é rio. É grande, né? É longo. Um rio, ele flui. Então, se o passado é um rio, o passado é longo, o passado flui, o passado é vivo. Porque se o rio não tiver vida, ele não é um rio, ele seca. Então, veja, o passado é vivo. Depois, quando ele diz que dorme, perceba, é um rio qualquer? Não. Ele coloca um adjunto adnominal aqui, ó. Por que um adjunto adnominal? Para mostrar que rio é esse. Não um rio qualquer, o rio aqui de Londrina, o rio aí de Porecatu, o rio aí de 1º de Maio, o rio aí de Roraima, do Piauí, de Espírito Santo. Não é. É um rio com uma característica específica. Que característica específica é essa? Que dorme. Então, é um rio calmo. A música é Canção para um Rio. Então, a música é calma. Tá calmo. Beleza? É uma adjunta de nominal? Sim. Por quê? Porque tá delimitando a ideia da palavra rio. Veja. Ao mesmo tempo, né? Se é uma adjunta de nominal, mas teve um verbo, então é uma oração. Qual é a oração que cumpre o papel de adjunta de nominal, gente? Qual é essa oração? É subordinada restritiva, Márcia? Exatamente. Então, entendam que na análise sintática, a gente tem sujeito, verbo, complemento. Que dentro desse sujeito, que dentro desse complemento, nós podemos ter adjuntos adnominais. O que são os adjuntos adnominais? São palavras que geralmente adjetivam ou especificam. Quando a gente acontece desse adjetivar e especificar estar em forma de oração, nós vamos ter uma oração adjetiva. E por que aqui é adjetiva restritiva? Ah, porque não tem vírgula. Não tem vírgula porque ela é restritiva e não o contrário. Ela é restritiva porque ela está dizendo que não é qualquer rio, é um rio específico, é um que dorme. Certo? Aí eu pergunto para vocês, quem é o sujeito da forma verbal que eu estou destacando em vermelho? Quem é o sujeito de dorme? Respondam lá no chat, por favor. Quem é o sujeito de dorme? A gente está aqui para errar, não precisa ter preocupação, não. Sujeito de dorme. Vamos lá, só o Pedro respondeu? Tem outras possibilidades, será que é isso mesmo? Leia a frase. O passado é um rio que dorme. Quem que dorme? Todos concordam com o Pedro? É o quê? Não. Passado é o que eu quero que vocês respondam de errado. Veja o seguinte, quando eu falo o passado é o sujeito do verbo é.
Então, de quem que eu estou falando? Quem que é? O passado. O sujeito de dorme é a palavra rio. Só que rio está sendo retomado pelo pronome relativo que. Gente, toda vez que você tem um que você pode substituir por um o qual ou uma a qual, você vai ter um pronome relativo. Ó, o passado é um rio, o qual dorme. Se substitui, é porque ele é pronome relativo. Se ele é pronome relativo, é porque você tem uma oração adjetiva. Se ele é pronome relativo e uma oração adjetiva, significa que ele tem uma função sintática. Para você fazer a função sintática, você tem que escrever a oração adjetiva, tirando o quê? Colocando no lugar dele o que ele representa. Ó, o pronome relativo, ele sempre vai retomar o termo substantivo anterior. Então, é como se eu estivesse dizendo aqui, ó, o rio dorme. É como se eu estivesse dizendo isso, o rio dorme. Então, quem é o sujeito? É que. Por quê? Porque é como se eu tivesse usado, no lugar do que, um ele. Ele dorme. O ele você não vê como um pronome? O ele você não vê como um pronome retomando o rio? A diferença é que ele não fez essa construção simples de usar um ele. Ele fez a construção subordinada de usar um que. O pronome relativo aqui teve função de sujeito. Tá? Mas isso quer dizer que um pronome relativo pode ser sujeito? Pode. Um pronome relativo pode ser qualquer função sintática. Ele pode, geralmente, ele vai ser sujeito, objeto ou predicativo. São os três que mais são. Mas ele pode ser complemento nominal, ele pode ser adjunta de nominal, ele pode ser adjunta de verbial. Depende do contexto, mas todo pronome relativo vai fazer uma função sintática. Tá? Agora, no próximo trecho que eu vou destacar de verde, tem outra figura de linguagem. Vamos ver se vocês conseguem perceber. E a memória, uma mentira multiforme. Que figura de linguagem tem aqui? Você viu que, ó, já estou indo para a terceira figura de linguagem em uma estrofe. Que figura de linguagem nós temos aí? Ninguém consegue perceber? Ai, que bom que lá vocês têm que adivinhar, né? Quer dizer, vocês têm que escolher. Veja. Ó, estou puxando mesmo. Aliteração, vamos ver. E a memória é uma mentira multiforme. Sim, tem uma aliteração. A aliteração aí pura e simplesmente para dar melodia. Qual foi a aliteração? Olha a repetição do som de M que nós temos aí, o som de me. A memória é uma mentira multiforme. Tem outra figura de linguagem. Aí tem mais uma. Então, nós tivemos uma aliteração aqui, muito bem visto. Temos mais uma. Vamos ver. Metáfora nós não temos. Ah, dizer que a memória é uma mentira multiforme, sim. Vai ter mais uma ainda. Na verdade, não é uma metáfora, nós nos enganamos, porque memória é uma mentira, é uma afirmação que não é metafórica. Ah, Nicole, agora você começou a mostrar. Temos a aliteração, dá para dar uma forçada na metáfora aí, mas nós temos uma muito berrante, que aqui, inclusive, recorre num erro gramatical, tá? Aqui nesse trechinho verde tem um desvio da norma culta, é a zeugma. Então, veja, quando você leu todo, nada passa, nada expira, o passado é um rio que dorme, e a mentira, veja que aqui no meio parece, né, um é. Você tem um é subentendido. Você conclui que tem um é aqui porque você teve um é antes. Toda vez que você conclui que tem uma palavra porque ela foi usada antes e depois ela só ficou subentendida, você tem uma zeugma. Ué, Márcia, mas não é uma elipse? Sim, gente, toda zeugma é uma elipse, mas é um tipo específico de elipse, tá? A elipse pode ficar subentendido o termo sem você dizer. Então, quando eu falo amamos a vida, quem que amamos? Nós. Tanto é que sujeito elíptico. A elipse, você subentende a palavra sem ter sido mencionada. Aqui é zeugma, é um tipo de elipse. Mas qual a diferença? Você sabe que tem o é aqui, porque foi dito um é antes, tá?
Márcia, qual é o desvio da norma culta? O desvio da norma culta é que, quando você repete um verbo, tem a oração, o passado é um rio, e depois você vai repetir o mesmo verbo, e a memória, uma mentira, você deveria fazer a elipse ou a zeugma usando uma vírgula. Então, para a norma culta, deveria haver uma vírgula ali. Vocês entenderam isso? Certo? Ó, a ideia é não dar o exercício ainda, só fazer vocês olharem para forçar a mente. Porque figura de linguagem, quando é para escolher, é mais fácil, né? Tudo bem aí, gente? Agora, eu quero que vocês achem para mim, ó, nesse trecho que eu grifei aqui, vou deixar grifadinho, destacadinho de azul, dormem do rio as águas, e em meu regaço dormem os dias. Tem uma figura de linguagem aí, berrante. Quem consegue perceber que figura de linguagem nós temos aqui? Uma que os parnasianos adoravam. Uma que tem muito no hino nacional. Vamos lá. Personificação, dormem as águas do rio, e em meu regaço dormem os dias. Sim, tem a prosopopeia aqui. Eu nem tinha percebido que tinha prosopopeia. Isso, tem a personificação, que é a prosopopeia, muito bem, vocês que viram. Mas que diabo é isso? Repara, você está falando que as águas do rio dormem. Você está falando que os dias dormem. Então, você está dando uma ação humana de persona, de pessoa, para algum elemento que não é uma pessoa. Então, a personificação, ou prosopopeia, que é a mesma coisa. E o hipérbato, tá? O que é o hipérbato? Repara que a frase está na ordem inversa. Então, eu quero que vocês identifiquem o sujeito desse dormem e identifiquem o sujeito desse dormem para mim. Vamos lá. Primeiro dorme, segundo dorme. Faz aí, nem que você faz errado. Dorme 1, dorme 2. Vamos lá. Estou esperando mais gente. Até pouca gente respondeu. Pode responder aí, seus engraçadinhos. A Stephanie respondeu a 1, Pedro respondeu aí 1, Águas e Dias, a Júlia colocou os 2. Vamos lá. Ó, então vamos ver. Vamos ver juntos. Meu, quando você vai responder, cuidado, que esse livro tá muito fácil para a gente fazer pegadinha de análise sintática com vocês. Dormem do rio as águas. Quem que dormem? O que dorme? Vocês têm que tomar cuidado, porque às vezes vocês falam, dormem em o quê? Cara, nunca faça a pergunta o quê depois do verbo, sem antes ter feito a pergunta o quê e quem antes do verbo. Então, quem é que dormem? Quem é que dorme nesse número 1? Repara, as águas do rio. Ó, foi invertido. É como se tivesse escrito assim, as águas do rio dormem. Então, o primeiro sujeito é as águas do rio. Certo? E em meu regaço dormem os dias. Quem que dormem aqui? Os dias. O segundo sujeito são os dias. Então, eu tive sujeito simples nos dois casos. E nos dois casos, eu tive um sujeito pós-posto. Ou seja, um sujeito para depois do verbo. Para ajudar na melodia da música, inclusive. Esse hipérbato foi tudo que está sendo construído, a maioria das figuras, é para dar a ideia da metáfora do rio, seu passado, a memória, tá? Ou para dar a melodia. Veja bem. Agora, repara que dormem é verbo intransitivo nos dois casos. Nos dois casos é verbo intransitivo. E aí eu pergunto, o que seria a função sintática de em meu regaço? Regaço é colo, tá? Colo. Qual a função sintática de regaço? Regaço a sua cara. Vamos lá. Não é uma condição, é um adjunto adverbial, de lugar, exatamente. Gente, é o onde. Ó, toda vez que vai falar de função sintática, qual é a função sintática?
qual que é a classificação sintática? Qual o papel sintático? Você tem que pensar verbo, sujeito, complemento. A primeira coisa que você acha, qualquer função sintática, você tem que localizar essas coisas. Porque a chance da gente confundir tudo é muito bacana, é muito gostoso fazer aluno errar, essas coisas não é tão fácil, tá? Então, ó, falando de forma simples. As águas do rio dormem. Os dias dormem no meu colo. Então, os dias sujeito, dorme, verbo intransitivo, no meu colo. Aumentar aqui um pouquinho, que alguém me pediu um dia para eu aumentar e eu esqueço. Em meu regaço, meu colo, adjunta adverbial de lugar. Tá? Ô, Márcia, pela norma culta, tá faltando vírgula? Tá. Por quê? Presta atenção. Você tem a primeira oração. As águas do rio dormem. Aí você teve os dias dormem. Essas duas orações estão ligadas pela conjunção e. Então, dorme isso e dorme isso. Eu tenho uma oração coordenada aditiva, certo? Você não começou a oração pelo sujeito. Então, você foi falar e dormem os dias em meu regaço. Aqui, ó, estaria uma oração que não teria vírgulas. Mas, filho, você começou pela adjunta adverbial. Então, você vai pôr uma vírgula no e, vai pôr uma vírgula no regaço, porque você tem que isolar o adjunto adverbial. Então, pela norma culta, deveria haver vírgulas no termo em meu regaço, porque todo adjunto adverbial, quando ele está no começo, tem mais do que uma palavra. Ou ele está no meio, ele obrigatoriamente tem que ter vírgula, tá? Então, adjunto adverbial. Dormem. Então, aqui é para enfatizar. Olha a repetição de novo. Dormem. Olha outra anáfora. Dormem. Dormem as mágoas, as agonias, dormem. Qual que é o sujeito desse outro dorme aqui? As mágoas. Olha, outro hipérbato. As mágoas dormem, as agonias. É como se fosse as mágoas e agonias dormem. Olha por que é um rio que está dormindo. Por que é um rio que está dormindo? Porque tudo que você sente de mágoa, tudo que você sente de agonia, no passado fica ali calmo, fica ali parado, certo? Mas existe. Então, ó, a memória existe, só tá lá adormecida. Aí vem essa ideia, nada passa, nada expira. Muito contrário da fugacidade da vida, ó. Agora veja, você viu que aqui ele falava que o passado é um rio que dorme, aqui ele usa o passado é um rio adormecido. Então vejam, gente, olha, que aqui ele usou uma oração subordinada adjetiva, certo? Aqui ele usou um adjetivo, que é um verbo no particípio. Dá até para chamar de oração reduzida de particípio, mas a maioria dos adjetivos, eles derivam dessa ideia de oração reduzida. É um adjetivo, tá? Então, de novo, afirmou. O passado é um rio adormecido. Agora, veja. Parece morto. Olha o verbo que foi escolhido, gente. Não está morto. Não é morto. Não continua morto. Parece. O que parece, não é. Certo? Então, qual que é a função sintática da palavra morto aqui, ó? O que o morto é? Qual é a função sintática aqui? Então, eu digo, o passado é um rio adormecido, parece morto. Quem que parece morto? O passado. Então, tem sujeito elíptico para o parece. O passado. Qual a função sintática de parece? Veja que esse verbo aqui não tem peso de significado. Mesmo que eu o tire, eu continuarei chamando de morto o passado. Então, o papel dele só foi ligar o sujeito, é óbvio que ele tem uma carga semântica, mas o papel dele foi ligar o sujeito à característica. Então, é um verbo de ligação e morto é um predicativo do sujeito. Mal respira, tá? Quem é que respira? O passado. Respira, verbo intransitivo. Mal, adjunta adverbial de modo.
Acorda-o. Olha aqui a conjunção, desculpe, a coesão. A quem se refere o pronome o? Vamos lá. A quem se refere o pronome o? Se refere ao rio ou se refere ao passado? Leia. Nada passa, nada expira. O passado é um rio adormecido, parece morto, mal respira. Acorda-o e saltará num alarido. O que é o o? O o é o rio, tá? Porque você estava falando do rio anteriormente, ó. O último sujeito que você usou foi o rio. Então, é o rio parece morto, o rio mal respira, acorda-o. O está se referindo ao rio. Um objeto direto, acorda ele, tá? Mas poderia ser o acorda? Não. Por quê? Porque eu não posso começar a frase, a oração, o verso com pronome oblíquo. Eu preciso usar aqui um caso de ênclise. Aí eu pergunto para vocês, quem é o sujeito de acorda? Quem é o sujeito de acorda? Lembrem-se de uma aula, da nossa mentoria da aula passada, que teve esse problema aqui. Ó, você viu que o verbo está no imperativo? Acorda-o. Quando o verbo está no imperativo, a gente tem que tomar cuidado. Eu acordo, tu acordas. Tira o S. Tá falando com tu aqui, não tá falando com você. Se fosse você, seria assim, talvez você acorde. Então, seria acorde-o. Ele não falou para o você, ele falou para o tu. Ele usou o imperativo da segunda pessoa aqui, ó. Tá? Lembra sempre disso. O verbo no imperativo, quando se refere ao interlocutor, ou ele vai usar o tu, ou ele vai usar o você. O tu, ele vai pegar do presente do indicativo. E o você, ele vai pegar do presente do subjuntivo. Então, é assim, o você pensa, talvez você acorde. Acorda. Então, você faz, eu acordo, tu acordas. O tu você tem que conjugar no presente. Eu acordo, tu acordas. Pronto. Tira o S, acorda. Então, é o tu. Talvez você acorde. No você põe com talvez. Deu acorde ali, tá? Acorda, você acorda, não é você. Certo? Cuidado com o imperativo. Então, se você acordar, ele saltará no alarido. Ou seja, mexe com o passado para você ver. Ele grita. Ele renasce. Tá? Ele chora. Ele faz barulho. Beleza? Agora eu vou dar uma uelzada aqui. Ó, o passado é um rio adormecido, parece morto, mal respira. Acorda-o e saltará no alarido. Nós tivemos o e de novo. De novo, nós tivemos um período coordenado aqui, ó. Tá? Orações coordenadas e nós tivemos uma oração coordenada aditiva. Mas eu posso reescrever isso aqui de forma subordinada. Se tu o acordares, ele saltará no alarido. Veja que eu posso transformar esse trechinho aqui, ó, numa oração adverbial condicional e vai manter o mesmo sentido. Porque a UEL gosta disso, ó. Ela escreveu em forma de oração coordenada. Mas eu posso escrever em forma de oração subordinada, manter isso aí, ó. Se você acordar, ele vai saltar. E saltar no sentido de ganhar vida novamente. É um monstro que foi despertado. Vocês entenderam? Estão entendendo até aí? Não sei se vocês já tinham lido, prestado atenção nessa música, olhado que ela resume. Vamos analisar, vamos tentar entender relacionado ao livro. Então, a gente tem ali uma Angola que quer resgatar suas memórias. Essa memória está na personagem Vera Esperança, que representa a experiência, a inteligência, o conhecimento, a sabedoria do ancião. Ao mesmo tempo, essa memória ela está ligada aos livros, à biblioteca, à televisão, aos documentários,
ao jornal. Então, o Félix, para ele criar esse monte de passado, para ele ter esse monte de criatividade, ele guarda jornal, ele tem pilhas de jornais, revistas, ele grava em fita cassete, que nessa época era fita cassete, né, do enredo do livro, documentários, jornais de notícias. Por quê? Porque dali esse cara quer que eu invente o passado dele, ele é moreno, tem bigode assim, ele se parece com o Raimundo Correia. Vou falar que ele é descendente do Raimundo Correia, tá? Assonância e literação, ó, a assonância é a repetição da vogal. Você tem o som de vogal, tá? Então, muito E repetido, muito A repetido, muito O repetido, muito I repetido. Isso é assonância. A literação é o som da consoante. Então, ó, dormem as mágoas, as agonias dormem. Ó, o men, ma, men, tá? Dá até o barulhinho. O que eu acho mais legal é que o rio tá dormindo tão quietinho, sabe? Esse passado que tá dormindo tão quietinho. Eu acho tão bonito que ele nem faz barulho, ó. Nada passa, nada expira, ele mal respira. Quer dizer, quando você adormece, você está em paz. Deixa o passado lá atrás para viver em paz.